hoje ele foi engolido pela defesa do Retrô, né? Assim, deu pena de como ele não conseguiu, e ele até reclamou essa semana de vaias, que voltou de lesão, enfim, tudo isso obviamente tem que ser pesado, mas se ele tá em campo, ele tem que ser cobrado. Paciência, assim. Por mais que ele tenha voltado de lesão, uma lesão séria, mas se ele tá em campo, a torcida vai esperar que ele decida. E hoje, alguns lances ele podia dominar, soltar mais fácil, ele não conseguia. Teve uma bola no segundo tempo que se Jean Carlos ia sair de frente para ele era só dominar e tocar para Jean Carlos. Quando ele foi dominar, o zagueiro se antecipou e ganhou. Teve um lance que porque eu não lembro muito bem, mas Marcelo Filho, que trabalha aqui com a gente, ele falou no Twitter que ele, se ele deixa a bola passar, Robinho ia chegar, acho que foi no primeiro tempo, se eu não me engano, Robinho ia chegar de cara pro gol para chutar e ele atrapalha Robinho. Enfim, foi um jogador que atrapalhou. Entendo o Roberto ter deixado ele os 90 minutos, porque é o cara que pode decidir. E aí, se fosse para colocar um outro atacante, era melhor que deixasse todos os atacantes em campo do que tirar um e colocar outro. Mas hoje atrapalhou demais. Para continuar no ataque, Robinho muito mal. Eu não entendi até porque Roberto tirou Evandro e não tirou Robinho, porque assim, Evandro errou muito, mas Evandro ainda conseguiu participar. Fez raiva, mas ainda conseguiu participar. Robinho nem isso no primeiro tempo, então podia ter tirado os dois, mas se fosse para tirar um primeiro, ainda tiraria Robinho. Evandro também, porque Evandro, assim, e como o Rodolfo bem falou no comentário dele, a Hereda fazendo uma partidaça e Evandro não conseguiu explorar isso, não botou para dentro, ele tem habilidade, mas ele não botou para cima de um zagueiro em nenhuma vez. Então, todo o ataque. Vou dar um desconto para Leandro Carvalho, que entrou no segundo tempo, entrou até bem, ok, fez algumas jogadas. Agora o problema de Leandro Carvalho é físico, né? Ele não consegue manter uma regularidade. Com 25 minutos ele já estava cansado e caiu de rendimento, mas ainda assim foi um jogador perigoso, enquanto teve bem fisicamente. E aí descendo um pouquinho, Djavan oscilou em alguns momentos, alguns desarmes, mas começou a errar, errou muitos passes, deu vacilo em alguns momentos na marcação e acaba ficando na média negativa, acabou prejudicando muito a estratégia do Náutico, né, de subir todas as linhas e ele vacilando muito no meio campo. E na defesa, Júnior Tavares, né, errou muito. É curioso que Roberto Fernandes colocou ele, quando o Náutico, no primeiro tempo, estava atacando muito pelo lado direito, Roberto Fernandes colocou o Júnior Tavares praticamente para ser um volante, porque ele tem qualidade na saída de bola, para ele fazer essa construção ofensiva do Náutico. Mas ele errava demais, não conseguia voltar para marcar, enfim, acho que ele ficou perdido aí e ainda errando tecnicamente. Então, acho que o pior para mim do Náutico foi Chiesa por ter sido inoperante e ter sido a cara do ataque do Náutico, mas Robinho, Evandro, Djavan e Júnior Tavares faz um pódio aí de estocar, né? Que nem é mais um pódio assim, mas foram jogadores que foram muito abaixo da média e que, ainda assim, eles, mesmo abaixo da média, o Náutico conseguiu ser superior em grande parte do jogo com o Redrou. Ou seja, se dois deles, se o ataque, principalmente do ataque, tivesse rendido um pouco mais, o Náutico poderia ter tido uma sorte melhor. Rodolfo, como é que você viu aí os destaques? A leitura é bem similar. Acho que hoje o único atleta que realmente teve um patamar que você vê no jogo, diria, porra, esse jogador em seu pico. Foi Hereda. Hereda fez um excelente jogo no momento defensivo, no momento ofensivo, recuperou inúmeras bolas, algumas até difíceis, com a vantagem corporal toda estabelecida para o adversário, vindo de trás. Hereda foi impecável no jogo e faltou com quem dialogar ali, jogando na ponta. Né? Ano passado, com o Eric, isso fluía muito bem. Diversos lances vêm à mente quando se pensa na dupla. E eu acho, estabelecendo esse nível de jogo de Hereda, eu não consigo pensar em outro atleta que eu pudesse dizer, não, eu consigo citar esse jogador tendo esse nível de atuação. Hereda, ele estabelece um sarrafo muito alto para todos os seus companheiros nessa partida. Houve quem tivesse alguns lampejos. Eu acho que Haldane, no primeiro tempo, conseguiu ser tão participativo quanto nas recuperações, chegou bem à frente em alguns momentos. Eu acho que Carlão teve algumas diagonais que representaram os melhores escapes do Náutico no jogo. O Lucas Perry fez uma boa defesa quando exigido. Ainda não consegui formar minha opinião a respeito do lance do gol, vendo rapidamente o replay. Não
também não conseguiria dizer se falhou. E na frente é tudo, assim, quase que roteirizado. Eu poderia pegar uma gravação minha do último programa, do penúltimo programa, do antepenúltimo programa e soltar aqui que eu ia estar dizendo as mesmas coisas. É um Jean Carlos sobrecarregado, com a marcação sempre dobrada, a bola bate nele, já tem 2 em cima. 2 pontas, seja lá quem forem, improdutivos, porque não existe hoje característica de ponta, qualidade de ponta adequada para o Náutico jogar dessa maneira. Não existe. O Náutico tem vários no elenco, mas ninguém que consiga dar o nível de performance que se tinha no passado com Vinícius e Eric, ou algo próximo disso, pelo menos. E em Chiesa, eu encontro talvez o ponto mais recorrente das minhas falas nos últimos anos. Eu bato na tecla frequentemente que Chiesa, quando deixa o Fortaleza, encontrou o Náutico o único clube no Brasil que pagaria o que ele recebe até hoje no Náutico. Acima de 100. Chiesa deixa o Fortaleza evidenciando que já não era um jogador de Série A. Poderia até encontrar mercado numa equipe de orçamento menor, que precisasse de um cara já vivenciado, mas seria com a redução, tenho certeza. E o Náutico tinha, além da necessidade de um 9, a necessidade de fechar o ciclo Chiesa, né? Que desde a saída de 2012, do início de 2013, tinha esse anseio de volta. O Náutico tinha um componente emocional que entrava na precificação. E quando esse Chiesa volta, numa temporada muito abaixo do Náutico, mas ele consegue encerrar essa primeira temporada da volta em alta por conta da reação com ele na Série B, alguns lances que ficam na memória da campanha, como aquele gol contra o Guarani, que ele arranca do campo de defesa, dribla zagueiro, dribla goleiro e faz o gol. E aqueles 10 gols do Pernambucano em 2021, no qual ele foi um jogador de suma importância, concordo, mas no fim das contas, você consegue ter desempenho de Chiesa avaliando sua volta ao Náutico em 2 momentos. Um é a arrancada na Série B, onde todo um caráter de emergência está envolvido. Ou seja, não é um jogador jogando num contexto comum para a temporada, porque nenhum clube no mundo joga uma temporada inteira com esse senso de importância para cada jogo. E o outro é o Campeonato Pernambucano de 2021, mas eu só consigo estender esse recorte para as finais, a nível de desempenho. Porque se você pega os 10 gols que Chiesa fez no estadual passado, 4 foram marcados em um único tempo, dentro de 45 minutos, contra um Central totalmente combalido. Aí vem 2 gols contra o Santa Cruz, na semifinal, importante. Fez um gol contra o Retrô também, que era um time que oferece um desafio maior, mas no fim das contas, o que fica na cabeça do torcedor é, porra, fez o gol, bateu o pênalti do título, fez o gol no jogo, no primeiro jogo ganhou aquela bola para Maidana de cabeça, mas também isso em caráter emergencial, numa final que valia para o Náutico uma conquista que não vinha há mais de 50 anos, Chiesa sem título pelo clube ainda, e de novo, isso não se mantém para a temporada toda, tanto é que na Série B, Chiesa foi um jogador com números inexpressivos. Chiesa marcou 2 gols em 800 minutos. Puxa para a média? Não era um jogador para ser, como o Cláudio pontuou no início de temporada, voltando de lesão, a solução para os problemas do Náutico. Era para o Náutico olhar, puta que pariu, a gente tem aqui Álvaro com contrato até abril e Chiesa, que a gente sabe que a cada ano potencializa essa curva descendente, porque é o normal, não é Chiesa, é qualquer jogador, é a idade, é o ciclo que vai chegando ao fim, e a gente precisa de uma solução. A gente precisa de um cara para chegar aqui, e se Chiesa voltar a render, ótimo, porque aí a disputa fica pesada. A gente vai ter um Chiesa motivado, a gente vai ter um Chiesa com a sombra forte, dando o seu melhor, mas se Chiesa continuar decaindo, quem é que a gente vai ter? E aí o Náutico vai no mercado, traz Amarildo. O Náutico tem Júlio começando uma temporada, fazendo 2 gols e desaparecendo. Um ataque que não produz, um ataque que não marca gols. O Náutico tem Juninho Carpina, que estou na mesma linha de Cláudia, não acho que tem que ser titular, não acho que é um jogador que vai mudar o patamar de performance do Náutico, mas é um jogador com números melhores do que a maioria do ataque, incluindo o próprio Chiesa. Não é que Carpina vai jogar de novo, mas tem números melhores que Chiesa, que não marcou um único gol a temporada inteira. E jogou 90 minutos hoje.
jogou mais de um tempo contra o Santa Cruz. É muito pouco. Na verdade, não é nem que é muito pouco. Não há nada de concreto na temporada de Chiesa. E se no domingo, né, e aí, eu não vou nem só citar o domingo, se Chiesa marca um gol contra o CRB, se Chiesa marca um gol contra o Operário, se Chiesa faz 3 gols contra o Retrô, eu mantenho uma opinião. Pode acontecer, como eu falei, porque Chiesa vem de um momento muito instável. Chiesa hoje saiu, estava no setor de social, onde tem a saída dos jogadores. Chiesa saiu num cenário violento, com a torcida querendo invadir e a polícia empurrando o torcedor de volta para a arquibancada com escudo. Então, tudo que acontecer nos próximos dias, até incluindo se você considerar um desempenho negativo, ele vai estar potencializando isso. E um desempenho positivo vai ser uma resposta a isso que uma hora acaba. Vai ser emergencial, vai ser no senso de urgência de novo. Na porra, eu preciso ganhar esse campeonato para mostrar para a torcida que eu calei a boca deles e que eu ganhei mais um título pelo Náutico. Se acontecer, ótimo. Mas que não se exponha mais o jogador para que você não acabe arranhando a imagem de um atleta que, querendo ou não, é um ídolo. Que precisa ter essa imagem cultivada, e a cada temporada a mais no clube, estando numa divisão que está claro que não é mais a do patamar de Chiesa, tem essa imagem arranhada. Essa é minha opinião há algum tempo, eu sustento aqui, e para o jogo de hoje, né, já que a gente estava fazendo esse levantamento, eu acho que Chiesa talvez tenha tido um dos desempenhos mais parcos. O jogo do Santa Cruz eu isentei. O jogo do Santa Cruz eu isentei, porque a bola não chegou. O Náutico não conseguia, no confronto contra o Santa montado por Leston Júnior, passado o terço final. Não era nem que o Náutico ficava no último terço. O Náutico não conseguia segurar a bola lá. A bola não chegava em Chiesa. Quando chegava, já vinha queimando muito com alguém no cangote. Mas no jogo de hoje, o Náutico abusou de bolas cruzadas na área, que faltou somente ali o último pé, um desvio de cabeça. O Náutico enfiou algumas bolas, assim, em quantidade considerável para Chiesa, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e talvez tenha tido um trabalho de pivô eficaz ali. Então tem que ser cobrado, e essa é uma característica que eu sei que não vai mudar, mas que é inadmissível para um atleta de 35 anos, é que Chiesa não aceita essa cobrança. Isso já tem 11 anos, quando o Valdemar, o técnico, naquela campanha de acesso, o Náutico fazia um primeiro tempo ruim e saía vaiado, Chiesa não admitia, né? Chiesa discutia com o torcedor, e todo o discurso dessa semana de perseguição não faz sentido, porque se você bota os números na mesa e questiona, velho, tá bom, mas vamos discutir aqui a respeito dessa ausência de gols em 2022, como é que isso pode ser uma perseguição? Não, à vontade, igual. Só desculpa interromper, ele falou, assim, ele reclamar do que falaram, deixar de falar também, mas reclamar de vaia, pô, é porque foi substituído, tava mal, foi substituído, é normal. Se o torcedor vai ser durante o jogo, eu acho que poderia até achar errado, porque eu sou contra esse negócio de tá vaiando durante o jogo, mas na substituição, aí tem que vaiar mesmo. Eu também sou contra, mas tá no direito, velho, assim. Tá no direito, tá no direito. Eu sou contra, mas o torcedor tá no direito dele também de vaiar durante o jogo. Foda-se o cara. E aí ele dizer... Eu não vaio, mas... Ele dizer, o torcedor não entende de tática, o torcedor não entende de lesão. Peraí, pô, calma. Beleza, que o torcedor pode não ter um conhecimento de quem tá lá dentro, mas não é desrespeitando o torcedor que você vai conseguir convencer o torcedor de que ele tá certo ou tá errado. Tem muito torcedor que entende de tática assim, pô. E se o torcedor não entender de tática, mas o torcedor tá entendendo que Chiesa não tá fazendo gol. E ele é o camisa 9. Então não precisa entender de tática para saber que um centroavante tá bem ou tá mal. Perfeito. Conclui aí, Rodolfo. Não, o racional é esse mesmo, Cláudio. Eu acho que os números, eles comprovam. Eu sou um cara de números, mas eu sou, sobretudo, um cara que acho que se precisa interpretar os números. E às vezes acontece você dizer, porra, esse cara fez 2 gols em 800 minutos. E isso aí não condiz com a entrega, né? Você pega, vou voltar de novo 10 anos no tempo, mas porque eu acho que é um exemplo mais didático. A passagem de Rainer no Náutico, ela não teve um único gol durante todo um campeonato de 38 rodadas. Ele pegou relação no primeiro jogo, então teve disponível o campeonato inteiro, mas não tinha um torcedor no final do ano que não quisesse a renovação do contrato, não tinha um time titular ideal na cabeça de qualquer torcedor que não contasse com o Rainer. Então acontece sim
de os números enganarem. Mas isso é quase sempre a exceção, né? E Chiesa, quer você olhe sob a ótica dos números, quer que você olhe sob a ótica do campo, quer você faça um mix dos dois, Chiesa não consegue entregar. Não consegue. Chiesa não tem gols, Chiesa não tem a movimentação que já teve em algum momento, Chiesa não consegue ajudar na quebra de defesas. O Almeida não tem conseguido. Se voltar a conseguir, ótimo. Mas a perspectiva que eu tenho, assim, a leitura que eu tenho é de que o ideal seria o Náutico, se o Náutico reverte o título naturalmente, uma aposentadoria com a taça. Eu sei que não vai acontecer porque nem o jogador vai dar o braço a torcer e o Náutico tem uma limitação de janela na qual ele não vai poder abrir mão de camisa 9. Mas é esperar dezembro chegar e encerrar isso com as homenagens que forem cabidas. Espero que sem um novo rebaixamento nas costas, não de Chiesa, mas do próprio clube. Mas buscar encerrar isso porque está cada vez mais uma relação que desgasta clube, torcida e jogador. E para o futuro isso é ruim. Né? Para a lembrança que se tem do atleta, para o relacionamento do atleta com o clube, isso é péssimo para todos os lados. E, sobretudo, é péssimo no presente, que você tem um jogador que está insatisfeito com as cobranças que são feitas dele, ele acha que são justas ou não, mas está insatisfeito, e você tem uma torcida insatisfeita com o desempenho do jogador. Vamos para os que se salvam, Clauber. Hereda já foi bem citado aqui, você citou Haldner também. Como é que você coloca aí, que você distribui os destaques positivos que se salvam dessa derrota, desse primeiro passo ruim do Náutico aí na final do Pernambucano? A Hereda tem que elogiar de novo, né? Porque foi uma partidaça, assim, partidaça mesmo. Defensiva e ofensivamente. Se tivesse alguém para dialogar com ele. Lembrando o Hereda dos velhos tempos, né? Exatamente. Foi uma Hereda grande que chamou partida atenção, dele. Assim, vários jogos seguidos muito bem. Hoje realmente ele fez mais um. Fazia tempo assim que não tinha na verdade, faz tempo que não tem uma sequência, mas hoje tomara que seja o início de um novo momento aí de Hereda, né? E mesmo nessa temporada ele vinha oscilando, mas hoje ele fez uma partida, um jogo decisivo muito boa. Haldner também, eu gostei da partida de Haldner, deu uma oscilada em alguns momentos, mas Haldner também era um jogador que vinha muito abaixo do que ele pode render, e hoje ele fez uma partida, se não chegou ao nível dele, mas chegou bem próximo, e foi um jogador que conseguiu controlar o meio campo em muitos momentos, principalmente quando Djavan errava passe, Jean Carlos muito marcado. Então acho que consigo destacar esses dois. Camutanga, em alguns momentos também gostei de Camutanga. Acho que ele salvou uma também, não foi em cima da linha, não consegui ver se era ele, mas eu vi na rádio dizendo que tinha sido ele. Foi ele, mas ela ia para fora. Mas então... enfim, salvou. Tirou. Ele, não tem como saber, ele fez o certo. Ele não podia abrir as pernas e deixar a bola passar. Ele deu o chutão para cima, né? Então dá para destacar ele positivamente. E Jean, assim, acho que Jean não foi o Jean que a gente tá acostumado, mas foi muito marcado, velho. Assim, a camisa 7 do Retrô não deu um minuto de liberdade e ainda assim ele conseguiu chutar 2, 3 bolas. Na qualidade dele, ele conseguiu ganhar espaço. Tem jogador que aceita completamente a marcação e some do jogo. E ele não aceitou a marcação, correu o tempo todo, foi para o lado, foi para o outro e ainda chutou 2, 3 bolas. Então, não foi o que a gente está acostumado pela forte marcação, mas ainda assim conseguiu, podia ter feito um gol ali no chute fora da área, tentou de alguma forma, né? Lutou. Então, do meio para frente, quem mais conseguiu construir foi ele. E aí, Rodolfo, assina com o Clauber, traz mais alguém, tira alguém? Fecha. Foi um jogo muito limitado e isso acabou ditando, né, as análises, porque realmente você busca, talvez até forçadamente, encontrar o que citar de positivo em certas atuações. Se a gente for citar lance a lance, tem muita coisa penosa, né? Tem aquele lance de Chiesa arrancando no segundo tempo. No começo do primeiro tem um que ele recebe a bola de costas, vira, o goleiro do Retrô tá indo pro lado, acho que ele pensa em botar a bola no contrapé e dar um tapa sem convicção. Muito erro dos volantes. O Djavan até ia delugar o Ralf, né, no momento que sai o gol, e o Roberto Fernandes desiste da troca, entra o Léo Passo, que já estava ali para entrar de fato, e depois ele chama o Pedro Vitor e deixa o Ralf no banco. Foi um jogo de um roteiro, eu diria, duro para o Náutico, pelo que se esperou com o volume do primeiro tempo, e aí eu acho que Roberto Fernandes ele tem coerência demais na coletiva ao citar isso.
É a segunda vez que o Náutico perde para o Retrô no ano, nos aflitos, com um treinador diferente, formas de jogar distintas, estratégias diferentes para o jogo, até escalações com alguma diferença. E é a segunda vez que o Retrô merece o resultado, porque o Náutico pode ter sido o volume que teve, mas o Retrô cumpriu a estratégia dele. Era segurar o Náutico no ímpeto que o Náutico daria de qualquer forma, o Náutico buscaria esse volume. E quando o Retrô quis chegar, o Retrô conseguiu com alguma densidade. É aquela sequência de lances que a gente mencionou, a bola que Camutanga tira se precavendo dela tá entrando ou não. Depois tem a jogadinha de fundo, depois tem a cabeçada que pega, depois vem o gol. E houveram algumas possibilidades de contra-ataque que não se materializaram um pouco por falta de qualidade. No final das contas, a gente está falando de uma equipe que, por mais organizada que seja, por mais que tenha feito um mercado bom, eu acho que isso diferencia muito o mercado do Retrô do Náutico. Né? Eu acho que não tem nem muita base de comparação, exceto por isso que eu vou citar. Enquanto o Retrô procurou, dentro da realidade dele, trazer atletas que, nas últimas temporadas, tinham uma quantidade de jogos bem interessante, sempre com minutagem de titular, jogadores que vinham se destacando na divisão. Renato é um caso clássico disso. É um jogador que sai do Salgueiro para Tombense depois de temporadas liderando ali a bola parada do Salgueiro, um jogador que jogava com a 10, vem pro Retrô e é o nome do time, no fim das contas. Enquanto o Náutico buscou somente jogadores em um momento que pediam um arrego. Né? Foi isso que aconteceu com o Robinho. Né? O Robinho não tinha mercado e o Náutico ofereceu essa guarida e paga o preço até hoje de ter um ponto improdutivo. Então, acho que o roteiro, ele coroa a equipe que mais mereceu o resultado, né? Dentro da estratégia que se teceu, e aí, voltando a falar do Roberto Fernandes, o Náutico tem aí pouco mais de uma semana para tentar, na terceira e mais importante das partidas, fazer o que não fez até aqui. As duas coisas que não fez quando jogou com o Retrô, vencer, agora é uma obrigação, porque o empate dá o título ao Retrô, e ter desempenho. Porque dificilmente o Náutico vai conseguir conquistar o resultado que precisa sem, de fato, superar tecnicamente o adversário.